Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 89 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati e agradeço a sua companhia. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento em ordem cronológica no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 5 e 6. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 5. A arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estavam Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral.
Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha do campo de Josué, de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.